Você trouxe Bíblia? Abra ela comigo, por gentileza. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 26 e o verso de número 20. Nós vamos ler do 20 ao 29. Capítulo 26, verso 20 ao 29. Eu estou usando aqui uma NAA. Se estiver um pouquinho diferente da sua versão, é por isso, tá bom? Eu vou ler aqui para nós ganharmos tempo, tá bom, irmãos? Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, Jesus disse: em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. E eles, muito entristecidos, começaram um por um a perguntar-lhe: por acaso seria eu, Senhor? Jesus respondeu: o que comigo põe a prato, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele se nunca tivesse nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: por acaso sou eu, mestre? Derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. Senhor, não é uma tarefa difícil pregar sem o poder do Teu Espírito Santo. É uma tarefa impossível, Senhor. E eu me coloco aqui na total dependência do Senhor, pedindo que o Teu Espírito Santo conduza o meio para o final dessa reunião, que com ousadia, autoridade e clareza eu possa transmitir a Sua palavra, e que os meus irmãos que estão aqui nessa noite possam estar atentos, livres de toda distração, e eles possam absorver tudo aquilo que o Senhor vai falar conosco, em nome de Jesus, amém. Gente, quando falamos da última ceia de Jesus, antes da sua crucificação, nós gostamos de falar de Pedro, o estabanado, que uma hora não quer que Jesus lave os seus pés, e outra hora ele quer que Jesus lave o seu corpo por inteiro. Nós gostamos de falar de João, o discípulo amado, aquele que reclinou a cabeça no peito do seu mestre e ouviu as batidas do seu coração, não é verdade? Mas e o Judas? Deus me livre, pastor. X9 é pra lá, como diz o Rafa. Quer saber de Judas não. Mas o Judas está na Bíblia, irmão. E ele está em um momento crucial da narrativa bíblica. Então, em algum momento, nós vamos ter que olhar para esse cara e aprender alguma coisa com ele. E nós vamos aprender nessa noite. O tema que eu quero ministrar é um traidor à mesa da ceia. Você já parou para se perguntar em algum momento em que você estava lendo as escrituras, ou ouvindo falar sobre Judas? Cara, me veio um pensamento assim muito intrusivo. Quem lembra da época de malhar o Judas aqui, irmão? Quem lembra da época? Lembra, senhor? A nova geração nem lembra. Lembra, velho? O pessoal fazia um Judas de pano, né? E saía socando no meio da rua, chutando e jogando pro alto. Não é verdade? Sábado de aleluia, pastor. É verdade, mano. Mas, cara, você já parou para pensar onde foi que Judas se perdeu? Em que momento, Stephanie, Judas se tornou tão ganancioso? Será que os ensinamentos de Jesus não foram suficientes para guardar seu coração? Será que ele não viu milagres suficientes para permanecer, Tamires, firme na fé? É o que nós vamos tentar entender hoje,
sobre esse declínio de Judas, eu tenho certeza que Jesus vai falar muito conosco. O contexto desse texto que a gente leu aqui é muito simples, tá, irmãos? Você lembra, mas eu vou só rapidinho aqui, só para você ficar melhor acentuado no texto. Jesus estava passando a sua última noite na terra com os seus discípulos. Ele se reúne com os 12 em um grande cenáculo. O cenáculo era a parte superior de uma casa antiga, um lugar espaçoso, imobiliado, preparado para esse tipo de reunião, reuniões importantes. Muito provavelmente, essa casa que Jesus fez a última ceia é a casa de João Marcos. E nesse lugar, junto com seus discípulos, Jesus vai fazer a sua última ceia antes de ser crucificado. Só que mais do que isso, ele irá estabelecer a ceia como um memorial, que deveria ser repetido e reproduzido ao longo dos anos. E é por isso que nós estamos aqui, há mais de 2000 anos depois, celebrando e falando da ceia do Senhor, como um memorial da sua morte, da sua entrega e do seu sacrifício para a remissão dos nossos pecados. Se consegue glorificar Jesus por isso? Só que antes dessa refeição de Páscoa acontecer, no mesmo capítulo 26 aí da sua Bíblia, você está com a Bíblia aberta, não está? No mesmo capítulo 26, alguns versículos antes, especificamente no versículo 14, o evangelista Mateus vai narrar algo terrível, irmãos. Eu ia ler o texto, mas eu vou pular para a gente ganhar um pouquinho de tempo, porque eu tenho muita coisa para falar. É uma cena terrível. Nós vamos ver um discípulo que Jesus amou, que Jesus ensinou, que Jesus cuidou, vender o seu Senhor por 30 moedas de prata. Pastor Hernandes Dias Lopes, assim como muitos outros grandes teólogos, defendem que a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. O que isso quer dizer? Ao mesmo tempo que Deus ele é soberano, o homem é totalmente responsável pelos seus atos. E por que você está dizendo isso, pastor? É porque Judas, ainda que influenciado pelo diabo, por Satanás, ele quis fazer o que fez. Ele não fez inocente. Ele não fez porque uma força o tomou e ele foi lá. Não, ele planeja. Ele quer fazer o que ele está fazendo. Mas cara, onde foi, Bruce, que Judas se perdeu, Dan? A verdade é que não há como cravar o momento exato em que Judas começou a se perder, Thor. Mas tem um texto em João, irmãos, que nos dá um indício do que pode ter acontecido com ele. E através de um contexto ali cultural, a gente pode entender um pouquinho. Mas antes de ler esse texto, eu preciso que vocês entendam algo muito importante e relevante. Olha só isso aqui. Isso aqui é muito crucial. Grava isso, porque isso aqui vai fazer total diferença para você entender a aplicação. Judas era o único discípulo de Jesus que veio da Judéia. Judéia essa que teve um passado glorioso na mão do grande rei Davi. Na mão de que rei? Que rei? Donald Crabbe, em seu livro Reino de Ponta Cabeça, ele nos mostra a esperança que os judeus tinham de um Messias Davi, de um Cristo que faria com os romanos o mesmo que Davi fez com os inimigos de Judá no passado. Eles criam que assim como Davi derrotou os filisteus, os amonitas, os moabitas, esse Messias que viria também derrotaria o Império Romano e libertaria Israel das garras desse império truculento. Então Judas, sendo o único discípulo que veio do sul da Judéia, certamente ele foi o que teve mais contato com a expectativa judaica de um Messias militar, guerreiro, que em algum momento ia sacar uma espada de fogo, ia decepar a cabeça dos romanos, assentaria no trono de Roma e diria: agora quem governa aqui sou eu. Muito provavelmente ele ouviu falar de um cara chamado Judas Macabeu, que foi seu xará. Esse Judas Macabeu liderou uma revolução contra os gregos por volta do ano 164 a.C. E ele devolveu o templo para os judeus cultuarem a Deus novamente. Esse Judas Macabeu era um herói no meio dos judeus. Então colocar o nome do seu filho de Judas era colocar o nome de um herói.
Então, inevitavelmente, Judas tinha essa expectativa heróica sobre Jesus, um Jesus Davi. Agora olhe para cá. De fato, Jesus foi um herói, mas não o herói que os judeus tanto desenharam em sua mente. O herói que derrotaria Roma. Ele não foi esse tipo de herói, porque o maior inimigo de Israel não eram os romanos. O maior inimigo de Israel e de todos nós era o pecado. Mas a boa notícia do Evangelho é que ele venceu o pecado na cruz do Calvário. O Império Romano, sem dúvidas, foi um dos impérios mais cruéis da história. Porém, maior do que ser inimigo de Roma, é ser inimigo de Deus. E o pecado é o que causava inimizade entre Deus e os homens. Então, mais do que trazer paz para Israel, destruindo os romanos, Jesus trouxe paz entre o homem e Deus, aniquilando o pecado na cruz do Calvário. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, adentrando no lugar santo, coberto pelo sangue do Cordeiro, levantando as nossas mãos e dizendo: nós te adoramos, ó Jesus Cristo. Melhor do que ter vencido Roma, foi Cristo ter vencido o pecado, para que eu e você pudéssemos ser salvos. Agora que você sabe a expectativa de Judas, eu quero ler o texto com vocês, que João destaca o momento que Jesus começou a dar indícios de quem seria o traidor. Irmão, olha que interessante isso aqui. João, capítulo 6, verso 60. Abra aí na tua Bíblia. João, capítulo 6, verso 60. Eu vou ler. Olha o que diz o texto. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, presta atenção, Jesus tinha falado algo, eu vou falar o que Jesus falou daqui a pouco. Eles estão frustrados, decepcionados, confusos a respeito de algo que Jesus falou. Aí Jesus diz: isso escandaliza vocês? O que acontecerá então, se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida. Mas, ó Jesus, mas há descrentes entre vocês. Aí João interpreta a insatisfação da galera que está ouvindo Jesus. Olha o que João vai dizer. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. Agora preste atenção. Na ordem cronológica dos evangelhos, esse é o primeiro apontamento de que no meio dos discípulos tem um traidor. Só que o mais interessante vem agora. No contexto dessa fala, que Jesus está dando indício de que tem um traidor, duas coisas importantes acontecem. Primeiro, todos que participaram da multiplicação dos pães, aqui mesmo, João 6, só que no verso 15, eles participam da multiplicação dos pães, e eles têm um desejo. Qual é o desejo deles? Coroar Jesus a rei. Só que quando eles vão coroar Jesus a rei, Jesus se retira. Porque a ideia deles não era coroá-lo a rei em forma de adoração, mas era coroá-lo com uma perspectiva política, com a expectativa de que ele governaria para eles mesmos. A coroa não era para exaltar Jesus, mas sim para que Jesus respondesse uma expectativa pessoal que eles tinham. E tem um perigo nisso aqui, irmão. Nós precisamos tomar muito cuidado, até com a intenção que nós queremos coroar Jesus. Por que queremos coroá-lo como o rei da nossa vida? Rei do meu coração. Viu que eu manjo? Os meninos não querem me colocar no louvor, mas eu manjo. Eu ainda vou entrar no louvor de novo. Eles me expulsaram, mas eu vou voltar. Eu vou voltar. Então a gente precisa tomar cuidado. Por que nós queremos... Jesus, eu estou colocando a coroa. Flavio,
estou colocando a coroa, Jesus, na sua cabeça. Agora tu és o rei do meu coração. Só que é o seguinte, Jesus, eu estou te coroando porque eu tenho uma expectativa. E eu quero que você responda essa expectativa. Será que nós estamos coroando por aquilo que ele é de fato? Ou com a intenção de reivindicar dele um direito que achamos que ele nos deve porque o coroamos? Será que nós o coroamos por aquilo que ele é de fato, ou porque nós temos uma perspectiva e achamos que ele tem responsabilidade de fazer aquilo que queremos? Afinal de contas, agora ele é o rei do nosso coração. Nós podemos cair nessa armadilha, irmão. Lembra que eles estão com as lentes que eu falei para vocês, de um Jesus que reinaria de forma terrena e destruiria Roma a fio da espada. Mas Jesus não veio para isso. E é por isso que ele vai se retirar e vai para o monte. Agora olha aqui. Quem é que tem a mesma expectativa da galera? Como é o nome do cara que a gente está pregando hoje, falando dele? Me ajuda, quem? Judas está vendo tudo isso. Eu imagino quando Judas vê a galera falando, Jesus é o rei, Jesus é o rei. Aí Judas se anima, aí Judas fala assim, rapaz, é agora. Agora ele vai sentar no trono. É agora que os anjos vão vir, e o pau vai fechar, e o couro vai comer, e nós também vamos virar super saiyajin, vamos sair quebrando todo mundo no cacete, e nós vamos pegar a glória de Israel, e vai ser demais. Jesus se retira. Aí Jesus diz, não é agora. Só que algo pior vai acontecer. Por quê? Porque passa esse dia e vem o próximo. E no dia seguinte, depois dessa cena, ao invés de Jesus começar a falar do seu plano de destruir os romanos, sabe o que ele vai começar a falar? Da sua morte. Agora imagina Judas ouvindo isso. Não, peraí. Eu fui tapeado? Ele não vai destruir os romanos? Que conversa é essa de que o seu corpo vai virar comida? Que o seu sangue vai virar bebida? Ele está falando que ele vai morrer. E uma discussão ali está acontecendo entre os discípulos, acerca do que Jesus está falando. Uma indignação acerca daquilo que Jesus está falando. Charles Swindoll, para vocês acharem que não é coisa da minha cabeça, comentando sobre esse texto, diz que nesse momento, alguma coisa mudou em Judas. A ponto de Jesus falar pela primeira vez, abertamente, no verso 70, se você olhar aí no verso 70 do capítulo 6, Jesus vai falar que entre os discípulos, tinha um que era o diabo. E João, sem economizar tinta, diz, e ele, ou seja, Jesus, se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes. Com isso, Charles Swindoll nos traz a ideia de que um dos fatores que fizeram Judas se perder, além da ganância, muito provavelmente foi a frustração das suas expectativas sobre a pessoa de Jesus. Ele queria um Jesus rei, mas Deus envia um Jesus servo. Ele aprendeu sobre um Jesus que destruía os romanos, mas Deus enviou um Jesus que seria morto pela lança dos romanos. Então Judas, agora cheio de ganância e frustração, vira presa fácil do diabo, porque as suas expectativas sobre Jesus foram frustradas. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? O crente mais fácil de ser vencido pelo diabo é aquele que tem um relacionamento profundo com o Jesus errado. Danny, o crente mais fácil de ser destruído pelo diabo é aquele que tem um relacionamento profundo com Jesus errado. É aquele que coloca uma expectativa pessoal em Jesus e não uma expectativa bíblica. Pastor, ficou confuso, eu não consigo entender. Eu tenho certeza de que você deve conhecer alguém que um dia veio para a igreja e ao invés de buscar um Jesus da Bíblia, ela buscou um Jesus da sua própria imaginação, das suas próprias expectativas, um Jesus triunfalista, que faria você viver de vitória em vitória, de glória em glória, um Jesus cheio de positivismo, um Jesus que agora não vai permitir que nada dê errado na sua vida, tudo vai dar certo. Pode esquecer que você não vai ficar mais doente, pode esquecer esse negócio de morte, a morte não vai chegar na tua casa, nenhum dos, os seus filhos vai virar tudo anjo agora, vai parar de fazer birra, seu filho nunca mais vai se jogar no mercado e falar eu quero Danone, já era, acabou, agora é tudo dando certo.
ela alimenta essa expectativa desse Jesus. Mas um belo dia, essa pessoa percebe que a jornada cristã não é um morango. Tem luta, tem dor, tem prova, tem dificuldade. O que o ímpio sofre, o justo também sofre. Aí a pessoa se decepciona, ela se frustra, porque se decepcionar com o Jesus, que só nos fará vencer, é fácil. Eu quero ver se frustrar com o Jesus da Bíblia, que nunca prometeu que nós viveríamos de vitória em vitória. Olhar para um Jesus triunfalista, de olhos azuis, sem nenhuma ferida e dizer, eu estou decepcionado com você, é fácil. Eu quero ver olhar para o Jesus da profecia de Isaías, um homem de dores, que foi rejeitado, desprezado, moído, esmagado, transpassado, castigado pelos nossos pecados, a ponto do seu rosto ficar desfigurado e dizer, eu estou decepcionado com você, hein, Jesus? Eu quero ver olhar para o Jesus que foi morto no madeiro, para o Jesus que tem as marcas dos cravos nas mãos e dizer, eu esperei que você ia fazer mais por mim. Que é isso, Jesus? Só isso? Você já viu aquele vídeo que a galera pega uma pessoa, veste ela de Jesus e deixa ela toda sangrando, com uma coroa na cabeça, aí senta ela numa cadeira e as pessoas chegam e sentam diante daquela pessoa e ficam olhando para aquele Jesus e elas podem pedir alguma coisa para Jesus, só que Jesus está todo ensanguentado, todo moído. Você vê alguém pedindo alguma coisa? Você vê alguém reclamando de alguma coisa? As pessoas chorar e dizer, obrigado, Jesus. Sabe por que nós ainda não somos tão gratos como deveríamos ser? É porque a ideia que nós temos de Jesus é de um Jesus que está lá nas nuvens, tomando Coca-Cola, olhando para a terra e se divertindo com a miséria do mundo. Esse não é o seu Jesus não, irmão. O seu Jesus é um homem de dores, é um homem que sabe o que é sofrer, é um homem que sabe o que é padecer. E se nós pensarmos mais na morte dele na cruz, nós seremos mais gratos. As nossas decepções com Jesus, na maioria das vezes, vem por não conhecer o Jesus certo e se relacionar de forma profunda com o Jesus errado. Você sabe qual é o livro? Isso aqui é muito. Você sabe qual é o livro mais triste da Bíblia? Alguém sabe qual é o livro mais triste da Bíblia? O livro mais triste da Bíblia é Eclesiastes, escrito por Salomão. Onde é que Salomão escreve o livro de Eclesiastes? Em um palácio. Só que em contrapartida, no Novo Testamento, nós temos uma carta chamada Carta da Alegria, seu Beto. Essa carta ela é escrita por Paulo. E adivinha onde é que Paulo está quando ele escreve essa carta chamada Carta da Alegria? Dentro de uma prisão. O livro mais triste da Bíblia foi escrito em um palácio. E o livro mais feliz, ou a carta mais feliz da Bíblia, é escrita dentro de uma prisão. Porque não é sobre onde escreve, é com qual perspectiva se escreve, irmão. Não é sobre a dor que sentimos, é sobre como sentimos as nossas dores. Deixa eu te dizer, você vai sofrer mais se a sua perspectiva de Jesus for uma perspectiva errada. Paulo conseguia se alegrar e escrever sobre alegria, mesmo na prisão, vivendo dias miseráveis, porque o Jesus que Paulo conhecia não era um Jesus triunfalista, que o faria viver de vitória em vitória. O Jesus que Paulo conhecia é o Jesus das Escrituras, é o Jesus que disse para Ananias, vá e ore por Paulo, porque ele é para mim um instrumento escolhido. Agora você imagina, Paulo é um instrumento escolhido, Deus vai guardar ele, Deus vai proteger ele, Deus não vai permitir que nada de mal aconteça, porque ele é um instrumento escolhido. Não, Jesus diz, ele é um instrumento escolhido, e eu mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Paulo tem uma perspectiva certa do Jesus certo. Mas vamos para a exposição do texto. Mateus 26, verso 20, olha aí.
Agora, com esse contexto, nós vamos aplicar os textos que nós lemos. Verso 20, olha só o que diz o texto, cara. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, Jesus disse: em verdade lhes digo, que um de vocês vai me trair. Judas juntou a sua ganância, as suas frustrações, as suas decepções, e mais 30 moedas de prata, colocou na bolsa, e foi para a mesa da ceia. Cara, aqui nessa narrativa de Mateus, Jesus vai falar sobre traição 3 vezes. E em nenhum momento, irmãos, presta atenção, em nenhum momento, Jesus vai expor Judas e falar o nome de Judas. Até quando Judas, de forma hipócrita, vai olhar: porventura sou eu, mestre? Jesus vai dizer: você mesmo disse. Jesus não fala o nome de Judas e não expõe que Judas é um traidor. Eu vejo essa fala de Jesus sem expor Judas como uma porta da graça aberta para que Judas entrasse, ainda que ele não quisesse. Eu vejo no comportamento de Jesus uma clara oportunidade para Judas se arrepender, colocar as moedas na mesa e dizer: esse traidor que o Senhor está falando sou eu, me perdoa. Mas Judas não faz isso. Ele fecha a porta da misericórdia que Jesus abriu. E como disse João Calvino, ele segue a iniquidade do seu coração. Irmão, talvez você esteja aqui hoje frustrado como Judas à mesa da ceia, decepcionado como Judas à mesa da ceia, com 30 moedas de prata no bolso, como Judas, pronto para trocar Jesus por qualquer outra coisa que você acredita ser melhor do que ele, porque você descobriu que ele não é o Jesus que você sempre imaginou que ele fosse, e você se frustrou. Mas sabe uma oportunidade, uma coisa que você tem, que Judas já não tem mais? A oportunidade de colocar as moedas na mesa e dizer: Jesus, eu me decepcionei, não com você, mas com uma ideia que eu projetei sobre você. Mas hoje, na mesa da ceia, eu aprendi que o Senhor é muito mais do que alguém que vai me livrar das frustrações do tempo presente. O Senhor é aquele que, através do seu sacrifício, me livrará de sofrer uma aflição eterna, através da sua morte e da sua entrega. Então, mesmo sem entender, Jesus, eu vou continuar confiando em você. Mesmo sem entender, eu vou confiar. Judas deveria ter colocado as moedas na mesa e dizer: Jesus, eu sou ganancioso, eu sou ladrão, eu sou traidor, eu estou frustrado e perdido, eu não estou entendendo nada. Eu imagino, irmãos, Jesus pegando a cabeça de Judas, colocando no seu peito e dizendo: Judas, meu amigo. Porque até o último minuto Jesus chamou Judas de amigo. Judas, meu amigo. Ainda que eu quisesse explicar tudo para você agora, você não entenderia. O que eu posso te dizer agora, Judas, é: confie. Olhe para Pedro, Judas. Ele também está perdido sem saber o que vai acontecer, mas ele vai permanecer confiando. Olha para João, ele me ama, mas ele também está confuso, ele não está entendendo muito bem o que vai acontecer, mas ele vai permanecer confiando. Olha para Timóteo, olha para... Meu Deus, buguei agora. Olha para Tomé, ele tem muitas dúvidas, ele tem muitos questionamentos, mas ele vai permanecer confiando. E eu preciso que você também confie. Irmãos, olhe para mim, mesmo sem entender, permaneça confiando e acreditando. Esse ano de 2025 começou sendo o melhor ano da minha vida e da minha casa, na minha família. Nós terminamos a nossa casa, nos mudamos,
Eu lembro que o primeiro dia em casa nós não tínhamos, esse ano, primeiro dia, nós não tínhamos nem cama para dormir. Colocamos um colchão, compramos uma pizza, sabe? Rachamos a pizza, para comemorar aquele momento. Como se já não bastasse a alegria que nós estávamos sentindo de estar dentro da nossa própria casa. Deus usou a vida de muitos irmãos preciosos. Aí chegou uma cama daqui, chegou um fogão dali, chegou um micro-ondas de lá. E eu falei, Jesus, estou gostando desse negócio. E eu estava feliz, alegre, contente. Só que aí, como se já não bastasse toda essa alegria e felicidade que eu estava sentindo, a Cristiane fica grávida. A família vai aumentar. Vou ser pai de novo. Nos alegramos, celebramos. Compartilhei para todo mundo. Uma gravidez desejável. A Eloá extremamente feliz. Eu lembro que um dia eu peguei um desenho que ela fez e ela desenhou a mãe dela. Com um bebezinho na barriga. Ela puxou uma setinha e colocou assim, a irmã já ama muito. A gravidez não evoluiu, vocês conhecem. Nós perdemos o bebê esse ano. E aquele que era para ser o ano mais feliz das nossas vidas, se tornou o ano mais perturbador. Tem muitos aqui que passaram por essa experiência e sabem do que eu estou falando. Estava tudo muito bem, tudo muito alegre, tudo muito contente, e de repente... Eu lembro que a Cristiane ia para o quarto. E ela estava muito mal, irmãos. Eu queria passar a pose de forte. E um dia eu estava sentado na minha escrivania, lendo as escrituras. Eu olhei para o Senhor e eu falei, Senhor, eu não estou entendendo porque o Senhor está permitindo a gente passar por isso. Mas mesmo sem entender, eu vou continuar confiando em você. Pastor, você já entendeu por que Jesus permitiu você passar por isso? Não. Mas eu prefiro permanecer confiando e acreditando do que trocar ele por 30 moedas de prata. Certo dia um homem olhou para Jesus, olhou para Deus e disse, Senhor, até quando o Senhor vai permitir tantos espinhos no meu caminho? O Senhor olha para esse homem e diz para ele, é assim que eu trabalho e lapido os meus amigos. Esse homem olha para Deus e diz, não é à toa que o Senhor tem tão poucos amigos. Se é para ser amigo de Deus, irmãos, vale a pena cada dor. Se é para ser amigo de Deus, vale a pena qualquer sofrimento. Se é para ser lapidado pelo Senhor, vale a pena qualquer tipo de sofrimento. Eu não sei qual é o momento que você está enfrentando. Eu não sei quais são as suas provas. Eu não sei quais são as suas dores. Eu não sei quais são os motivos do seu choro. Mas eu posso dizer com toda certeza, vale a pena continuar na mesa. Vale a pena permanecer na mesa. Vale a pena não se levantar da mesa. Vale a pena está à mesa, vale a pena, vale a pena, vale a pena. Verso 22. E eles, muito entristecidos, começaram um por um a perguntar-lhe, por acaso seria eu, Senhor? Lembra que o Senhor estava dizendo que teria um traidor na mesa, à mesa. Jesus respondeu, isso aqui é lindo demais, cara. O que comigo põe a mão no prato, esse vai? Esse vai? Na versão NVI diz, aquele que comeu comigo no mesmo prato vai me trair. João, relatando essa cena, diz, e tendo Jesus molhado o pão, deu a Judas. Eu não sei você, irmão, mas quando eu leio isso, eu percebo o quanto que eu preciso ser evangelizado. Porque, mira, a gente acha que evangelho é para descrente.
Evangelho é coisa para quem está desviado, para quem não conhece. Não, irmão, evangelho é para todo mundo. Voltar ao evangelho não é retrocesso, é avanço. E quando eu olho para essa fala de Jesus, eu percebo o quanto eu preciso ser evangelizado. Irmão, para pensar, Jesus está com um cara que vai trair ele, sentado do seu lado, num lugar de honra. Além de estar em um lugar de honra, ele está com os pés limpos. Pés esse que Jesus lavou. E como se já não bastasse tudo isso, Jesus molha o pão e dá para Judas. Se fosse uns crentes que eu conheço, ia dar pelo menos pão seco para morrer engasgado. Fala a verdade. Jesus não, é pão molhado. Quando eu olho para isso, irmãos, eu não consigo entender uma tropa da vingança que existe por aí. A tropa da vingança. Conhece? Pessoas que não se converteram ouvindo o evangelho. Se converteram assistindo Vingadores. Só pode, o evangelho não. Pessoas que acham que estão no período da monarquia, no período das guerras. E aí eles usam salmos imprecatórios dizendo: Deus, prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, para eu mostrar para aquele meu parente invejoso que o Senhor é na minha vida. Só eu conheço gente assim, você não conhece não? Para me esfregar na cara daquela pessoa que o Senhor é comigo, Deus, prepara. Irmão, Deus pode até preparar uma mesa para você na presença dos seus inimigos. Mas não pense que quando Deus preparar uma mesa para você na presença dos seus inimigos, é para você deixar os inimigos morrer de fome. Porque se nós somos discípulos de Jesus, na mesa de Jesus, até o traidor é alimentado. Jesus molhou o pão e deu para Judas. Quando Deus preparar uma mesa para você na presença dos seus inimigos, é para você mostrar a bondade de Deus que existe em você. A mesa não é lugar de vingança, a mesa é lugar de graça e misericórdia. Jesus não está alimentando Judas para dizer: eu sou bom e você é mau. Jesus está alimentando Judas para dizer: a porta da graça e da misericórdia está aberta. Desista dessa loucura e se arrependa. Judas era traidor, Jesus não. Judas foi com a sua iniquidade até o último minuto, mas Jesus foi com a graça até o último minuto diante de Judas. Verso 24. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele, irmão, Jesus não fala o nome de Judas, cara. Depois ele vai dar só um spoilerzinho para João, mas ele não fala, ele não expõe. Ai daquele, porque o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele se nunca estivesse nascido. Irmão, se Jesus estava com a porta da graça e da misericórdia aberta, agora ele escancara. Porque não é só mais uma oportunidade de arrependimento, é um alerta da punição que aguarda Judas, caso ele não se arrependa. Está vendo, irmão, que ninguém se converte ao falar do inferno? Você se converte quando você se apaixona pela pessoa de Jesus Cristo. Você está ouvindo a punição, ele não vai se arrepender. Jesus está dando spoiler. Judas tem a sentença do que o aguarda, e mesmo assim ele decide continuar, porque Judas é alguém que está perto de Jesus, mas seu coração estava longe. Quantos são aqueles que estão tão perto da mesa, mas o coração está tão distante do Senhor da mesa, irmão? Está tão perto, está aqui, ouvindo o sermão, mas não está nem aí, é como se não tivesse. Dá descrédito ao Evangelho, dá descrédito a Jesus Cristo, conversa, dá risada, brinca, enquanto nós falamos que Jesus Cristo morreu para te salvar. Está perto, mas o coração está tão distante. Mas a boa notícia que eu tenho para você hoje é: dá tempo de se arrepender, dá tempo de colocar o coração na mesa de novo e dizer: Senhor,
eu só estou perto, mas meu coração está longe, só que eu quero colocar o meu coração no lugar certo de novo, porque a porta da graça e da misericórdia ainda está aberta. Judas estava tão corrompido pela ganância, que ele perdeu completamente o senso do valor e da importância de Jesus. Sabe quando nós percebemos isso? Alguns versículos atrás, quando Jesus ele está em Betânia. Em Betânia, quando Judas vê Maria derramar um perfume de 300 denários, valor de um ano de trabalho, aos pés de Jesus, Judas se revolta. Porque para ele, Jesus não tinha mais tanto valor assim. Eu imagino Maria investindo 300 denários, e ele dizendo, que desperdício, 30 já era suficiente. Para que 300? Qualquer 30 moedas já está bom. Investir 300 denários em Jesus é muito, mas vender ele por 30 moedas, está no preço. Quem não entendeu nada sobre Jesus, sempre vai achar que a devoção do outro é muito exagerada. Porque para ele, Jesus não vale tudo isso. Para que ir tanto para a igreja? Para que fazer tanto? Para que, pastor Edinaldo, vir no culto da manhã e depois vir servir no culto da noite? Não tem necessidade disso. É muita devoção, é muita entrega. Para que orar tanto? Para que jejuar tanto? Para que ler tanta Bíblia? Para quem perdeu a essência do valor de Jesus, tudo fica caro, irmão. Toda devoção custa caro para quem está decepcionado com o Jesus que foi criado segundo a sua própria imaginação. 30 moedas de... Irmão, 30 moedas de prata era o valor de um escravo. E não um escravo saudável. Segundo Êxodo 21:32, se você puder colocar aí, Êxodo 21:32 na versão NVT, esse era o valor de um escravo ferido por um boi. Êxodo 21:32, olha isso. Mas se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, o dono do boi pagará 30 moedas de prata. Judas vende Jesus pelo valor de um escravo ferido, irmão. Mas ele acha muito caro a devoção de Maria, que entregou um ano de trabalho. Nós precisamos começar a repensar o modo como nós valorizamos a pessoa e a presença de Jesus, irmãos. Irmão, preguei de manhã, saí do culto, almocei, trabalhei à tarde. E eu estou aqui, irmãos, de verdade, cara. Como um ministro do Evangelho, como um pastor dessa casa, para dizer para vocês, nós precisamos valorizar a presença de Jesus. Vamos para o verso 25. Então Judas, que o traía, perguntou, por acaso sou eu, mestre? Jesus respondeu, você acabou de dizer isso. Depois dessa cena, Judas sai do cenáculo para fazer o que estava proposto no seu coração: trair seu mestre. Jesus deu todas as oportunidades, Maria, para que Judas colocasse as moedas na mesa, mas ele escolheu ficar com as moedas na bolsa. O mais triste é que depois da morte de Jesus, ele percebe a loucura que fez e tenta voltar atrás, mas não tinha mais a mesa da ceia para arrependimento, só tinha o templo. Judas percebe a loucura que faz, mas agora já não tem mais Jesus à mesa, só tem os religiosos no templo. Judas vai procurar a ajuda do templo aos pés dos líderes religiosos, achando que vai obter misericórdia. Porém os líderes dão de ombros a causa de Judas e diz, se vira. Os mesmos que deram as 30 moedas para Judas vão dizer, se vira, o problema é teu, nós não temos nada a ver com isso. Religião que não tem mesa, também não tem misericórdia, irmão. No templo tinha muitas coisas, mas não tinha misericórdia.
No cenáculo, talvez não tinha todos os artefatos do templo, mas tinha mesa, Jesus à mesa, e muita graça e misericórdia. E por que, pastor, que na mesa tem tanta misericórdia? É simples. Fique de pé aí, Fê. Não é muito difícil ser mais alto que eu, amém? Agora senta aí, Fê. Fê alto, forte. Em pé, o Fê me olha de cima para baixo. Mas quando nós estamos à mesa, todos somos iguais, irmãos. Por que a mesa é um lugar de graça e misericórdia, Douglas? É porque a mesa não existe o maior e o menor. Existe todos os homens dependentes da mesma graça de Jesus Cristo. Quando os homens se acham superiores, eles olham de cima para baixo. Aqueles homens estão olhando para Judas de cima para baixo e dizendo: o problema é teu, eu não tenho nada a ver com isso. Mas Jesus à mesa, a todo momento estava olhando para Judas e dizendo: se arrependa, cara. Você está na mesma posição que os outros. Pedro vai me negar, mas vai se arrepender. Onde tem mesa, todo mundo é igual. Ficamos todos da mesma altura. Mas onde não tem mesa, sempre vai ter alguém se achando superior ao outro, irmãos. A chamada do evangelho é uma chamada para mesa. Para mesa, cara. Quarta-feira, eu vou pregar um sermão sobre a reforma protestante. Quarta-feira agora. E eu queria muito fazer um convite especial. Se você não tem o costume de vir às quartas-feiras, tenta vir nessa quarta. Eu quero falar um pouquinho sobre o sacerdócio universal de todos os crentes, de todos os cristãos, que é uma herança da reforma protestante. Onde o líder, ele é tirado desse lugar de infabilidade. E só as escrituras estão acima de tudo e de todos. Eu sou de um tempo em que se tinha uma ideia equivocada sobre a mesa da ceia. Acho que você lembra desse tempo. Se você pecou, você não pode se assentar à mesa da ceia, porque a ceia é santa. Pecou, não ceia. A pergunta é: quem não peca, irmão? Porque a Bíblia que eu leio tem um João dizendo: aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Me diz, quem de nós que estamos aqui nessa noite é digno de morder um pedaço da carne de Jesus? Quem dentre nós é digno de beber o sangue santo de Jesus? Porque o pão simboliza o corpo, o suco representa o sangue. Quem é digno, irmão, de fazer isso? Por mais santo que a pessoa pense ser, ninguém é digno. Então, assim como a mesa revela traição, a mesa também é lugar de perdão para o traidor arrependido, irmãos. Eu encaminho para o final. A banda, se quiser subir, pode vir, por gentileza. Mas você fique prestando atenção em mim, por favor. Deixa a banda movimentar aqui, mas você preste atenção, porque esse final é muito importante. Eu já vou encerrar. Nós temos 20 minutos para cear, adorar e ir embora debaixo da graça de Jesus. Do verso 26 ao 29, que são os versos subsequentes, eu não vou ler para nós ganharmos tempo. Jesus vai definir o modo pelo qual ele quer ser lembrado. E o modo como ele quer ser lembrado, certamente, Beca, era o modo pelo qual os discípulos queriam esquecer e Judas nunca quis aceitar. E qual é o modo que Jesus quer ser lembrado? Pela sua morte. Vamos lá, se você estivesse prestes a morrer, e aí você tem a oportunidade de se reunir com seus amigos, como você gostaria de ser lembrado por eles? Qual é a coisa que os seus amigos olhariam e dizer: cara, isso aqui lembra demais o fulano? Passar
marcenaria e dizer, rapaz, esse cara serrano aí é o pastor do Todinho. Eu não sei o modo pelo qual você gostaria de ser lembrado, mas você já parou para pensar que Jesus quis ser lembrado pela sua morte, cara. Seu desejo era ser lembrado pela sua entrega na cruz. A última noite de Jesus na terra é ele dizendo, façam isso em memória de mim. Façam isso o quê? Comam do pão e bebam do cálice. E o que isso simboliza, irmão? O sacrifício, a morte dele na cruz do Calvário. John Stott diz que se a cruz não for o centro da nossa religião, a nossa religião não é de Jesus. Vou de novo. Se a cruz não é o centro da nossa religião, a nossa religião não é de Jesus. Uma religião sem cruz não pode ser uma religião de Jesus. O que ele quis dizer com isso? O nosso Jesus é o Jesus da cruz, irmão. Lembra que eu disse que ele não é um homem sentado em uma cadeira de balanço nas nuvens, sorrindo da miséria do mundo? Não, ele é um homem de dores, que sabe o que é sofrer. O pão partido na ceia não representa o seu corpo vivo. O pão partido na ceia representa a sua morte no madeiro. O vinho não representa o sangue vivo que corria em suas veias, mas o sangue derramado no madeiro. E mesmo que o pão e o sangue representassem suas dores, mesmo que o pão e o sangue representassem a sua morte, o seu sofrimento, ele diz, façam isso em memória de mim. Façam em memória de mim. Jesus não pede para fazer um memorial do seu nascimento, e nem da sua vida, mas da sua morte. As maiores frustrações da nossa caminhada cristã se dão ao fato de termos dificuldades de se lembrar da morte de Cristo. É por isso que ele disse assim, façam memória de mim. Façam isso em memória de mim. Sabe por quê, irmãos? Ele sabia que a gente ia se esquecer muito fácil. Sejamos sinceros. Quando foi a última vez que você parou tudo que você estava fazendo e você refletiu na morte do seu Senhor? Quando foi a última vez que você parou e você leu os evangelhos e viu o sofrimento do seu Cristo estampado? A gente não acorda pensando no sacrifício de Cristo, a gente acorda pensando em tudo menos na entrega e na morte dele no Calvário. Ele está dizendo, façam isso em memória de mim. Porque uma vez que nós fizermos memória da entrega e do sacrifício dele, nós teremos uma vida mais grata, uma vida mais satisfeita. Nós gostamos de nos lembrar dos milagres que ele fez, mas ele nunca pediu um memorial dos seus milagres. Ele pediu um memorial da sua morte na cruz. Mas ele faz milagres, pastor? Faz sim. Mas no dia que ele não fizer, devemos nos contentar com a sua morte. Ele pode mudar a situação da minha família, pastor? Ele pode. Mas se ele não mudar, se contente com a sua morte. Pastor, mas ele pode acalmar o vento, a tempestade, ele pode. Mas se ele não acalmar, se contente com a sua morte. Pastor, mas ele pode mudar a situação do meu marido, da minha esposa, do meu parente? Ele pode, e você deve orar para que ele mude. Mas se ele não mudar, se contente com a morte dele na cruz do Calvário. Se você se contenta com a morte dele, fique de pé no seu lugar aplaudindo Jesus bem forte por essa mensagem. Aleluia!